Olá, meu povo do 7º ano. Primeiramente, eu espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje, nós iremos aprender um tempo verbal, mais conhecido como presente simples, ou no inglês, Simple Present. Simples. O presente simples é um tempo verbal utilizado para indicar acontecimentos habituais que ocorrem no presente. E além desses acontecimentos habituais, ele é utilizado para expressar verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências. E aqui nós temos alguns exemplos aparecendo aí na tela de vocês. Todos esses exemplos fazem parte desse tempo verbal, que é o Simple Present. Essa frase, he plays soccer very well. Ele joga futebol muito bem. É uma opinião que alguém emitiu sobre ele. She loves chocolate. Ela ama chocolate. É uma preferência dela. They go to school in the afternoon. Eles vão para a escola toda tarde. Então, é um acontecimento habitual. Nessa frase aqui, the sky is blue. O céu é azul, é uma verdade universal. Então, esses aqui são alguns exemplos que estão dentro do Simple Present e todos eles se enquadram aqui nessa questão de acontecimentos habituais, ou eles podem expressar também verdades universais, sentimentos, desejos, opiniões e preferências, ok? Como todo tempo verbal, tem as suas regras e tem as suas formas, o Simple Present ele não é diferente. Na forma afirmativa do Simple Present, como regra geral, basta acrescentar o S na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? He, she, it. São esses pronomes aqui. Então, você tem que ficar atento, porque quando na frase se referir a um desses três pronomes, como regra geral, basta você acrescentar um S. Por exemplo, she lives in Brazil. Ela mora no Brasil, ela vive no Brasil. Então, como fica? O she é a terceira pessoa do singular. Então, aqui basta acrescentar o S. E somente isso. Meu povo, o Simple Present é um tempo verbal muito legal de se trabalhar, apesar das regras e das exceções. Não se assustem. Não é nada complicado. Dentro desse tempo verbal, a gente tem algumas exceções. A gente viu que tem uma regrinha geral para a terceira pessoa do singular, mas o tempo verbal ele apresenta algumas exceções, ou seja, exceções fora as regras, ok? E a gente vai ver aqui. Se o verbo terminar com alguma dessas letras aqui, se o verbo terminar com a letra O, ou se ele terminar com a letra S, ou se ele terminar em CH, ou em SH, ou em X, ou em Z, basta você acrescentar o ES no final. E aqui a gente tem os exemplos. O verbo go, e olha como é que ele ficou. O verbo go termina com O, então basta acrescentar o ES. E assim, olha, sucessivamente. O mês termina com S, então basta acrescentar o ES. E fica assim. E agora você vai ver que se o verbo terminar em uma sequência de consoante mais o Y, basta você tirar o Y e acrescentar o IES. E para você que tem dúvida em consoante, você lembra que aquilo que não é vogal é porque é consoante. Vamos aos exemplos aqui. Se o verbo terminar em uma sequência de consoante, eu até deixei em destaque aqui mais o Y. A gente tem o verbo fry. O R, ele é vogal? Não é, então ele é consoante. E ele terminou com o Y. Então, você vai tirar o Y e vai acrescentar o IES. E vai ficar assim, Fryers. Da mesma forma com fly. Vai ficar flyers.
dessa forma. Da mesma forma com o study e o worry. A gente acabou de ver que se o verbo ele vem em uma sequência de consoante mais o y, se ele terminar a sequência de consoante mais o y, você tira o y e vai acrescentar o is. Essa outra exceção ela ainda é mais fácil, porque você não vai tirar nada, você vai apenas acrescentar. Se o verbo terminar em uma sequência de vogal mais o y, basta você acrescentar o s. Aqui a gente tem um exemplo do verbo play. O a ele é vogal e ele é precedido do y, vogal mais o y, então só basta acrescentar o s. Play ficou plays, say ficou says, e esse aqui, pray, vai ficar praise, assim, dessa forma. É bem simples. A gente viu as exceções do simple present. E agora nós iremos ver a estrutura. Essa questão aqui das exceções, você tem que analisar, na verdade, os verbos para você saber se se enquadra em alguma das exceções ou não. Por isso é importante anotar. Essas terminações, quando o verbo terminar em uma sequência de consoante mais o y, ou se o verbo terminar em uma sequência de vogal mais o y. A estrutura da forma afirmativa do simple present é somente essa: sujeito mais o verbo principal mais o complemento. Você lembra que lá na regra geral, esse verbo lives, eu coloquei o s. Por que que não tem o s aqui? Porque o I ele não pertence à terceira pessoa do singular, somente os pronomes he, she e it. Então, tem que ficar atento para que você não possa errar. Então, lembra, forma afirmativa do simple present, sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento. E o verbo só recebe o s se os pronomes for he, she ou it. Meu povo, para a aula não ficar tão extensa, a forma negativa e interrogativa a gente vê na próxima aula. E aqui o que foi que eu fiz? Eu deixei uma atividade que é relacionada à forma afirmativa e também às exceções. Nessa atividade, você vai anotar no seu caderno, você irá adequá-la à terceira pessoa do singular, pronome e verbo. Aí você se pergunta, como assim, né? Não entendi. O pronome I, ele não pertence à terceira pessoa do singular, somente he, she, it. Então, você vai fazer o seguinte, eu vou colocar o she aqui. She walks to school every day. Vou até destacar aqui em verde. E esse verbo, ele tá certo? Não está. Por quê? O que que falta? A regra geral é acrescentar o s quando se tratar da terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Então, é isso que você vai observar em cada uma das frases e vai transcrever, ok? Aqui a gente tem um exemplo do they go to school every day. Como é que vai ficar? Essa frase, você vê que ela estava no plural, né? They go to school every day. Eles vão à escola todos os dias. E aí eu coloquei na terceira pessoa do singular e ficou ele vai à escola todos os dias. Mas aí tem a exceção da regra. A exceção diz que se terminar em O, você vai acrescentar o ES. Então a frase aqui, ela só fica correta se você acrescentar o ES. E você vai fazer com essas três frases aqui abaixo. Ok? Você vai ter que transcrever para a terceira pessoa do singular e vai ter que observar os verbos.
da frase, tá bom? Para fazer as modificações necessárias. Meu povo, até a próxima aula. Agora é a hora da atividade. Não esqueça de mandar as fotos das atividades, porque é frequência. E na próxima aula a gente continua com a forma negativa e interrogativa do Simple Present, ok? Até mais!